E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos conversar um pouquinho aqui sobre o censo 2022, que não foi concluído ainda, né? Estou gravando esse vídeo em fevereiro, né? Dia 11 de fevereiro de 2023, o censo ainda não foi concluído. Muitos problemas, né? O censo era para ter acontecido em 2020. Mas o fato é que no final de 2022, nós tivemos uma divulgação pelo IBGE de dados preliminares da população brasileira. Divulgação, inclusive, de uma maneira bem, como tudo que tem envolvido esse censo, de uma maneira muito estranha, né? Meio que na calada da noite. E dados que têm sofrido um questionamento grande, inclusive pelo ex-presidente do IBGE, vou mostrar isso daqui a pouco. Mas para quem vai fazer prova, para quem vai fazer concurso, até sair os dados finais do censo, a gente teve a divulgação desses dados quando o censo tinha apurado aí 83% dos domicílios. E por uma questão legal, era importante essa divulgação, até porque envolve repartição o tamanho do município no Brasil, da população do município, ele é importante porque o fundo, a participação dele na verba federal do Fundo de Proteção dos Municípios vem daí. Enfim. E a gente tem alguns dados, como eu falei, que sofrem questionamento, mas são dados hoje liberados pelo IBGE, que é o órgão oficial de geografia, e a gente já consegue ratificar algumas tendências e outras acabam sendo um tanto quanto surpreendentes. Então vamos lá. Vou jogar aqui na tela para vocês dados preliminares. Ops, não era isso que eu queria fazer não, gente. Era isso aqui, ó. Então, quando houve essa divulgação em dezembro, o que nós tivemos foi a população do Brasil teve o menor aumento da história. Então, o primeiro censo é de 1872. Você está vendo um dado aqui? Quando você pega esse dado de 1872, 9.900.478, isso é o censo do Império. Foi o único censo que a gente teve no período imperial. E depois a gente tem aqui a evolução a cada um dos censos, nem sempre de 10 em 10 anos. Nós tínhamos no censo de 2010 190 milhões de pessoas. Chegamos a 207. As projeções apontavam 213, 214 milhões. Então, um crescimento bem menor. Já se esperava um crescimento menor, mas a queda no ritmo de crescimento foi maior ainda. Então, tem algumas coisas aí acho que são importantes da gente ver. Primeiro, isso aqui é a evolução de todos os censos, desde o de 1872 até o de 2010, para a gente chegar agora nesses dados preliminares do 2022. Eu recomendo que vocês não fiquem preocupados com a terceira coluna, porque está dando um crescimento anual no primeiro censo de 2, né, do primeiro para o segundo, de 2,01% ao ano. Seria mais ou menos o Brasil de hoje crescer 4 milhões de pessoas. Na época, nós tínhamos uma população só de 10 milhões. E aí, você vem evoluindo, quando chega a 1900, 1920, parece que o crescimento disparou. Aqui, pessoal, é uma questão de imigração. Foi um período que o Brasil recebeu muitos imigrantes. Então, o fato é, o Brasil crescia lá, no final do século XIX, início do XX, em termos naturais, 1,7, 1,5, 1,8, e aí a migração ampliava isso. Depois, sim, nos anos 40, 50, 60, o Brasil viveu sua explosão demográfica. Começamos a ter um crescimento muito grande da população, na casa aí de 3%. E foi caindo. No último censo, 1,17, 1,17, e agora esse dado preliminar aponta 0,71 ao ano. Número parecido com a de alguns países europeus, né? Que a gente já sabe que está num processo de envelhecimento mais adiantado que o nosso. Então a gente estava esperando um crescimento na casa de 0,8, 0,9 e veio 0,71. O que explica esse troço? Pode ter sido influência da Covid, a Covid matando 600 mil brasileiros tem algum impacto nisso? Tem, mas não é um impacto que justifique essa diferença ao longo de 10, 12 anos, entendeu? Você tem uma queda de 600 mil, vai dar o quê? Vai dar 0,3 da população, mas eu tenho que diluir isso ao longo de 10 anos. Você tem saída de brasileiros, né? A gente tem hoje mais ou menos 5 milhões de brasileiros morando fora. Dá para calcular aí 1,5 milhão, 2 milhões que saíram nos últimos 10 anos. Isso tem algum impacto? Tem. Mas a verdade, pessoal, é que foi uma queda maior do que a gente esperava, mas a gente vem nesse movimento de queda no crescimento da população brasileira.
a linha verde aqui nesse gráfico de transição demográfica. Se vocês querem ouvir mais sobre transição demográfica, aqui no canal eu tenho alguns vídeos sobre isso, tá? Tem um que eu gravei quando a população mundial chegou agora a 8 bilhões de pessoas. Tem um que eu gravei sobre China, né, quando começou a se falar da população da China encolhendo. Tem uma playlist chamada Aulas Completas, que eu acho que tem uma aula, tenho quase certeza que tem uma aula de demografia. E aí eu faço explicação mais longa, não é o objetivo aqui. Mas esse é o gráfico que mostra a transição demográfica brasileira. A linha verde é o crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? É pegar a natalidade, que aqui é quantos nasceram, né? Nascimentos por 1.000 habitantes, que aqui é a linha azul, e tira quantos morreram. Se você reparar, os anos 40, 50, 60, o Brasil cresceu muito mesmo. 2, 3% ao ano. Por quê? Porque as mulheres tinham muitos filhos, 6 filhos em média, 6 e tal, e a mortalidade caiu. Então você imagina, natalidade e mortalidade eram altas. Caiu a taxa de mortalidade e a natalidade. Por que caiu a taxa de mortalidade? Por melhorias médico-sanitárias e tal. A natalidade continuou alta e o crescimento aumentou muito. Queria que você observasse que a partir dos anos 70, o crescimento é alto, mas ele está caindo. Ele está caindo. Por que a linha verde está caindo? Porque agora a taxa de natalidade cai mais. Então, isso que aconteceu é mais acelerado do que se esperava. Mas a tendência de queda do ritmo de crescimento populacional brasileiro é anterior. E tem muito a ver com essa taxa que a gente chama de fecundidade ou fertilidade, que é o número de filhos por mulher. Já desde 2005, a brasileira tem menos de 2,1 filhos. Essa é uma outra informação importante. Ter menos de 2,1 filhos é menos que a taxa de reposição. Então, esse dado, a população brasileira, a gente estava esperando 214, 213, 215, saiu 207, na verdade seria, né, se os dados estiverem corretos, uma aceleração na tendência de crescimento populacional. Alguma influência migratória? Migratória de saída? Sim. Influência da Covid? Sim. Mas provavelmente por uma queda da fecundidade maior do que se esperava. Daqui a pouco eu dou uma pincelada aí sobre esses questionamentos. O grande lance é, esse cara, o Roberto Olinto, foi presidente do IBGE há alguns anos. E ele deu essa entrevista na Folha de São Paulo. Censo vive tragédia absoluta e dados não são confiáveis, diz ex-presidente do IBGE. Tem alguns dados realmente bem questionáveis. Por exemplo, apareceu dados aqui do município. Se você for no site do IBGE, ele te dá o dado por estado e por município. Municípios aqui da Baixada Fluminense, do entorno, do conurbano aqui do Rio de Janeiro, como São João de Meriti, Nilópolis, com a população ou não crescendo ou encolhendo. São Gonçalo, que é um município aqui bem populoso, perto de Niterói, colado em Niterói, do outro lado da Baía de Guanabara, com crescimento muito pequeno e, porra, isso não vai muito ao encontro do que a gente viu naquele município, né? A periferização continua acontecendo. Então, é possível que haja alguns equívocos. Isso, no entanto, não leva ao questionamento de que a população brasileira está crescendo menos. A população brasileira não encolhe ainda, vai encolher em algum momento aí para frente, mas está crescendo menos. Mas eu queria falar um pouquinho também da questão do crescimento por região. Porque aqui apareceu lá os 207 milhões, quase 208, e aí uma região norte que bateu quase 18 milhões. Uma região nordeste, 55 milhões. Sudeste, 87. Sul, 30 milhões. Centro-oeste, 16. É importante ter a noção da evolução. E aqui eu tentei montar para você, não ficou bonito não, mas dá para você ter uma ideia, né? Importante a região norte tinha 15 milhões, quase 16 em 2010. Agora chegou a quase 18. Cresceu mais que a média brasileira. O Nordeste tinha 53 milhões, foi para 55, cresceu menos que a média brasileira. Os estados nordestinos estão crescendo pouco, eu vou te mostrar isso com mais detalhe agora. O Sudeste ficou confuso, porque São Paulo cresce acima da média, o Espírito Santo cresce acima da média, mas Rio e Minas crescem abaixo da média. O Sul, o Rio Grande do Sul, puxa para baixo o crescimento. Olha lá, olha como é que cresceu pouco o Rio Grande do Sul. Gente, de 10 milhões e 700 mil para 11 milhões, esses 300 mil em cima de 10 milhões, isso dá 3%, né? Um crescimento que é muito baixo. Já o Paraná e Santa Catarina puxaram para cima. Já o Centro-Oeste, assim como a região Norte tem uma exceção que é Rondônia, que já tinha crescido muito antes e agora cresce menos. O Centro-Oeste cresce bastante. Pô, João, nem tanto, né? De 14 milhões para 16,5, tá, são 2 milhões e meio.
não cometa essa barbaridade matemática, tá? Não pegue os 53 milhões que tinha no Nordeste e foi para 55.400, ou seja, crescer 2.300, 2.400, e ache que é a mesma coisa o Centro-Oeste sair de 14 para 16.400. Aí é número absoluto, número relativo. É a mesma coisa um cara ganhar R$ 1.000 e o outro R$ 10.000. No outro mês, o que ganhava 10.000 foi ganhar 11.000. E o que ganhava 1.000 foi ganhar 2.000. Os dois aumentaram R$ 1.000 de salário. Um dobrou, outro aumentou 10%. Aí é muito básico. Então, pessoal, Centro-Oeste e região Norte têm um crescimento acima da média nacional. O Nordeste tem um crescimento abaixo da média nacional. E Sudeste e Sul, situações confusas, porque os estados têm variações no seu ritmo. Eu vou colocar para vocês no descritivo aqui, vou transformar isso aqui num docs e coloco esses dados. Ó, eu montei uma tabelinha aqui numa planilha, e aí, ó, Brasil cresceu em 10 anos, né, 12 anos na verdade, 8,9. Quanto é que dá isso ao mês? Divide isso aqui por 12 para mim. Isso dá um 0,7 que a gente falou. Mas olha o Norte, como é que cresceu 12,4. Olha o Centro-Oeste. E faz sentido, né? Pode ter algum erro? Pode. Pode estar aquém? Pode estar além? Pode. Mas faz sentido que o Centro-Oeste esteja crescendo mais. Como faz sentido o Nordeste crescendo menos. E aí, cuidado com os preconceitos, tá? João, não entendi, eu não peguei por que o Centro-Oeste cresce mais. É porque é área de fronteira agropecuária, né? Porque está tendo o avanço para aquela área. O Nordeste ainda é uma área mais de saída. A grande questão é que a gente acha que a população nordestina tem uma taxa de fecundidade maior do que ela tem. E ela já não tem uma taxa de fecundidade tão alta assim. Entendeu? E aí você tem essa discrepância. É natural que as regiões menos populosas, no caso Centro-Oeste e Norte, cresçam mais. Eu até posso fazer isso. Aqui no mapa é bom de ver, né? Isso aqui eu peguei no Twitter, elaborado por Lucas Varvar. Procure aí o perfil dele, @LucasW ANWAR. Foi ele que criou esse mapa aí. E aí tá bem no visual, né? Olha como é que o verde é crescer acima da média, né? Crescer acima da média. Sei o que é um lilás, sei lá que cor é essa, um rosa, abaixo da média. Quem cresceu mais? Roraima, Mato Grosso. Porra, área de fronteira agropecuária. Santa Catarina aqui já é uma outra coisa, né? O sul o Rio Grande do Sul diminuindo a população, crescendo menos, indo para Santa Catarina e Paraná. E eu coloquei, aí isso você encontra no Wikipedia isso aqui, é por estado, mas não está classificado. Então eu classifiquei para vocês, ó. Do seu lado esquerdo, os estados que cresceram acima da média. Você vê, todos, à exceção de Rondônia, todos da região norte, todos da região centro-oeste estão do lado esquerdo. E outros estados, como São Paulo e Espírito Santo, como Paraná e Santa Catarina. Mas todos da região norte, exceto Rondônia, todos do centro-oeste. Quem é que está do lado direito, crescendo abaixo da média? Gente, olha Alagoas. Olha Alagoas. Estando certo esses números, a população estabilizou. Você ainda tem crescimento natural, então isso tem a ver com saída de pessoas. Então, do lado direito tem todos os estados nordestinos, mas também Minas Gerais, também o Rio de Janeiro, mas também o Rio Grande do Sul. E aí eu coloquei aqui alguns municípios da soja, como a gente fala, né? Gente, já são populações bem expressivas. Olha Sinop, chegando lá no nortão do Mato Grosso, chegando a 200 mil habitantes. Isso muda muita coisa, tá? Essa discussão que eu estava falando antes, aqui é a polêmica, essa discussão que eu estava falando antes envolve dinheiro. Por que envolve dinheiro? No apagar das luzes de 2022, o IBGE divulgou uma nova projeção da população brasileira, parará, parará. O dado é 7 milhões inferior à projeção anterior, que era 215 milhões. O número menor que a projeção já era esperado devido à pandemia, à migração de brasileiros e a gradativa redução do número de nascimentos. Só que não esperava que caísse tanto, né? Mas após a publicação do dado, o texto do IBGE afirma que o número pode estar subestimado e tal. E aí, pegar isso aqui, ó. Isso mexe no dinheiro, no fundo de participação dos municípios. Então, eu peguei isso aqui do site da Prefeitura de Goiânia, meio que comemorando o ministro do Supremo, Lewandowski, né? Em janeiro, agora, 24 de janeiro de 2023, suspendendo o uso dessa nova conta. Teve lá o crescimento dos municípios. É um ratatá, tem lá um bolo para dividir. E aí a dúvida, a suspeição sobre os dados, e então volta aos dados anteriores. Vamos esperar os dados finais do censo. Mas pelo menos isso, a gente pode ter isso como ponto pacífico. O Brasil está crescendo menos mesmo.
Se a queda foi tão grande, a gente vai ver nos dados finais. E a região centro-oeste liderando o crescimento, o norte crescendo mais que a média, é algo bem esperado, assim como o nordeste encolhendo sua participação. Beleza? É isso, gente. Um abraço, até uma próxima. Tchau, tchau.